Campina Grande, quinta-feira, 5 de setembro. Que bom nos reencontrarmos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Dentro de instantes, estaremos trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus para a nossa edificação e eu espero que você continue com seu coração e receptivo para receber a Palavra de Deus. Inclusive, ligue para algum amigo, para algum parente, para alguém da sua família, para que possa nos acompanhar e nos assistir através do canal 20 TV a cabo, TV Master, ou através do YouTube, para que o nosso programa possa alcançar outras famílias. Eu espero contar com a sua solidariedade, com a sua ajuda, com essa divulgação. Eu quero deixá-los agora com esta belíssima música para o seu enlevo espiritual. Meu falar não será violência, meu cantar falará do amor, florescer na manhã da minha alma, não se pôs com o sol, mas na noite brilhou. A razão dessa paz esclareço, pois que criei entregando meu ser ao Senhor, que preserva minha alma e no meu coração fez nascer o amor. Que Cristo me otorgou, dediquei meu viver para Cristo e por Ele ganhar perfeição. Minha voz não será escondida para o meu cantar, bem dizendo ao Senhor. Eu encontrei a liberdade, Deus me escolheu por seu amor, e eu vou cantar. Que Cristo me otorgou. La, 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 la. Deus me escolheu por seu amor. La, 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 la. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 14, versos 12 ao versículo 16. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o
o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Versos 22 a 26. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, decretado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém. Podeis assentar, bem como os que estão em casa nos assistindo através do nosso canal, possam abrir os seus corações para recebermos juntos a palavra dessa noite. Meus irmãos, nós vamos estar trazendo hoje, no nosso estudo, sempre às quintas-feiras, Fiel Palavra, o tema será a Ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, como alguns costumam afirmar. Vocês devem estar lembrados que nós, em cultos de doutrina anterior a este, nós estivemos falando aqui sobre as duas ordenanças que Jesus instituiu para a sua igreja. A primeira delas é o batismo, e a segunda ordenança, ou sacramento, como queiram dizer, foi a Ceia do Senhor. E esses dois sacramentos, eles dão o direito daqueles que foram remidos, lavados pelo sangue de Jesus, tenham acesso e possam participar da igreja, corpo de Cristo. A ceia, portanto, é a segunda cerimônia instituída por Jesus. Não foram os apóstolos que criaram, não foram os apóstolos que tiveram essa ideia, mas foi Jesus. E para a gente entender a celebração da ceia, conforme o relato bíblico que eu li agora à noite para vocês, ele tem o aspecto de ter sido substituído pela Páscoa. A Páscoa foi substituída pela celebração da Ceia do Senhor. Jesus celebrou a Páscoa porque ele era judeu. E como todo judeu, celebra a Páscoa. Ainda hoje Israel celebra a Páscoa porque eles não reconhecem que Jesus é o Cordeiro Pascal, conforme veremos logo mais. Então, assim como para Israel havia uma importância muito grande quanto à celebração da Páscoa, no Novo Testamento há uma importância relevante para a celebração da Santa Ceia. Para Israel, Páscoa; para a igreja, ceia. E a gente vai ver exatamente por que houve essa mudança. Ora, no Velho Testamento, a celebração da Páscoa tinha muito que a ver com a história da saída, do êxodo do povo, o êxodo do povo da terra do Egito para a terra prometida. Eu já até falei sobre isso aqui na última reunião que tivemos, falando inclusive sobre a celebração da ceia, sobre o aspecto de ter sido feita essa promulgação. Mas hoje vamos entrar mais precisamente sobre a celebração da ceia. Se na Páscoa tinha que haver o sacrifício de um cordeiro, e até falei aqui para vocês, não tem nada a ver com ovo de chocolate, coelhinho de Páscoa, não tem nada a ver, eu falei isso aqui para vocês, mas havia, dentre os ingredientes pela celebração da Páscoa, o sacrifício de um cordeiro sem defeito, primogênito. Esse cordeiro sem defeito primogênito,
ele era uma simbologia de Jesus, como Filho de Deus, unigênito, como aquele que veio realmente para ser imolado como Cordeiro de Deus. E sobre este aspecto, aquilo havia sido estabelecido por Deus no Velho Testamento, e além do Cordeiro, o sangue do Cordeiro era banhado nos umbrais das portas, para que o anjo da morte respeitasse ou poupasse ou não tirasse a vida dos primogênitos e nem dos animais também do povo hebreu. Isso tudo está lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 12 e 13, a instituição da celebração da Páscoa. E tinha que ser feito no crepúsculo. A Páscoa era celebrada no crepúsculo da tarde. Eles deveriam comer pão sem fermento também, isso para Israel. E eles deveriam comer também ervas amargas, para lembrar o sofrimento do povo lá no Egito. Lá no capítulo 12, no versículo 14, o Senhor disse, e é importante você ouvir isso e gravar no seu coração: este dia vos será por memorial. Presta atenção a esta expressão, por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações a celebrareis por estatuto perpétuo. Então, observe que havia uma recomendação quanto à celebração da Páscoa, no que diz respeito ao cordeiro, sangue, pão sem fermento, e deveria ser feito no crepúsculo da tarde. Eles deveriam comer e celebrar a Páscoa. Nos dias de Jesus, exatamente nos dias que antecediam a sua crucificação e a sua morte lá no Calvário, estava sendo celebrada a Páscoa. Tanto é que o texto que eu li para vocês foi muito claro. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comerdes a Páscoa? Então Jesus disse que eles enviassem 2 dos seus discípulos. Ele enviou 2 dos seus discípulos para ir à cidade, e lá eles encontrariam um homem trazendo um cântaro de água. E eles procurassem esse homem para que ele dissesse onde estaria, ele já havia preparado, onde haveria de Jesus celebrar a Páscoa. Quero salientar aqui uma coisa para vocês, que Jerusalém já foi destruída 17 vezes, terremotos e também incendiada nos dias de Nero. Então, cada vez que Jerusalém, sofreu terremotos e também incêndio, como foi nos dias de Nero, vale salientar que ficou escombros sobre escombros. Escombros sobre escombros. E hoje, aquela esplanada do templo que a gente vê, tem partes que estão no subsolo, como também aquele lugar onde a gente celebra a ceia, lá quando a gente vai. Então, está muito abaixo daquele piso, como nós, quando vamos, visitamos. E o que nos chama a atenção, irmãos, é que Jesus falou que haveria um homem que deveria ser contactado, e ele já tinha mobilado toda a casa, para a sala, para ser celebrada a Santa Ceia, ou a Páscoa. E Jesus então, naquela ocasião, teve para o conhecimento dos apóstolos um cumprimento profético a curto prazo. Por isso que Jesus deu logo como testemunho daquilo que estava sendo, daquele acontecido, no que diz respeito ao testemunho que eles haveriam de dar. Enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele simplesmente mostrou um espaçoso cenáculo mobilado e pronto
e ali fazei os preparativos. No versículo 16, saíram pois os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. O que eu chamo a atenção dos irmãos aqui, que para celebrar a Páscoa, houve uma profecia para que Jesus, oficialmente, de forma muito assim, aquela ordenança que iria substituir a Páscoa, ficasse registrado como sendo algo que veio do alto, por recomendação de Deus. Porque se fosse assim, vamos procurar um lugar aí, para onde a gente possa celebrar a Páscoa. Não, não foi assim. O Senhor revelou, o Senhor mostrou o lugar onde eles haveriam de celebrar a Páscoa, e do jeito que Jesus falou, eles encontraram. Então era como se Deus estivesse dando uma confirmação para um acontecimento que haveria de ficar como substituto da Páscoa. E nos versículos 22 a 26, então Jesus, naquele momento, no versículo 26, principalmente, quando ele terminou todo aquele cerimonial, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E dali para frente, Jesus teve aquele momento em que estava se avizinhando, se aproximando a hora dele ser preso, de ser sentenciado, julgado e ser crucificado. Então, esta Páscoa que Jesus celebrou como judeu, ele estava ali dando um testemunho do que estava acontecendo naqueles dias. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, que fala sobre a Páscoa, o Senhor havia recomendado no versículo 26, quando os vossos filhos vos perguntarem, que rito é este, referindo-se à Páscoa, respondereis, verso 27, é o sacrifício da Páscoa que o Senhor passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriram os egípcios e livrou as vossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Eu estou fazendo essa ressalva porque essa celebração, primeira celebração da Páscoa, ficou como registro oficial por toda a geração, geração após geração. E quando os filhos um dia perguntassem, que ritual é este? O que significa isso? Então o Senhor recomenda que fosse feito essa observação. Assim como a Páscoa descrevia esse episódio que nós acabamos de falar, da saída e libertação do povo lá do Egito, a Santa Ceia, que substituiu a Páscoa, tinha um aspecto similar. Como assim, pastor? Assim como a Páscoa tinha um significado para Israel, a celebração da ceia tem um significado importantíssimo para a igreja. Então, Jesus, por isso, quando celebrou a ceia, a Páscoa, desculpem, quando ele celebrou a Páscoa, ele estava naquela hora substituindo a Páscoa pela Santa Ceia, e ele disse, preste atenção, fazei isto todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Lá na Páscoa, a Páscoa foi estabelecida para Israel como um memorial. A ceia também é um memorial. Fazer isso em memória de mim. Estão entendendo agora que cada palavra ela tem sua colocação sobre o aspecto de uma celebração de Páscoa para Israel, da celebração da ceia. E o Senhor então deixou isso muito claro quando ele falou isso para os apóstolos. Então a ceia, simbolicamente falando, também é representada por esses elementos ou por esses ingredientes: pão e vinho. O pão lembra o corpo de Jesus que foi dilacerado lá na cruz, e o vinho representa o sangue derramado.
Quando Jesus estabeleceu isso, quando ele falou sobre isso, num sermão anterior a todo esse acontecimento da última ceia, Jesus havia dito que eles precisavam comer a sua carne e beber o seu sangue. E aquilo se tornou algo muito chocante para os apóstolos e para toda aquela multidão. Mas Jesus não estava falando comer sua carne, não estava falando de beber o seu sangue, estava se referindo à simbologia que ele, quando estivesse consumado toda a obra lá no Calvário, ao estabelecer a ceia, todas as vezes que nós comêssemos o pão, todas as vezes que bebêssemos o vinho, em memória sua, lembrássemos da morte cruciante lá na cruz do Calvário. Então Jesus estava falando da morte sacrificial, o que seria simbolicamente representado pelos elementos da Santa Ceia. Por isso que a gente tem pão e vinho. Domingo próximo que vem, nós vamos estar celebrando a ceia, que sempre é no primeiro domingo de cada mês. Lamentamos porque nós vimos nesses dias, pela ocasião da abertura das Olimpíadas, determinados indivíduos fazerem a celebração de forma, vamos dizer, profana, mundana, maligna, diabólica. Inclusive indivíduos que estavam ali representando os apóstolos e o próprio Senhor Jesus, eles estavam fazendo de uma forma de uma profanação. Foi uma coisa realmente que chocou o mundo. Eu estava conversando esta semana com um colega pastor, ele estava dizendo que aquilo que nós assistimos foi um escárnio, um escarnecimento. Assim como escarneceram Jesus quando aqui esteve, estávamos também ali escarnecendo do Evangelho, escarnecendo de Jesus, escarnecendo da igreja, escarnecendo da própria palavra, de forma profana. Se eles tivessem conhecimento do significado, do sentido, espiritualmente falando, da celebração da Santa Ceia, jamais eles fariam aquele gesto tão horrendo, tão desagradável, tão chocante para toda a comunidade, para toda a cristianidade, para todos os cristãos. Então, Jesus estava, portanto, ali celebrando a Páscoa, mas ao mesmo tempo, a última Páscoa, mas ao mesmo tempo mostrando que seria substituída pela Santa Ceia. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 26, nós encontramos esse relato bíblico, né? Conforme nós sempre, quando celebramos a Santa Ceia, citamos durante aquela cerimônia, não é? O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo tomado o pão e havendo dado graças, distribuiu, dizendo-lhes: este é o meu corpo que é partido por vós, fazeis todas as vezes que comerdes em memória de mim, como também o pão, e assim sucessivamente. E ele diz: fazei isto em memória de mim. Paulo recomendou, portanto, que a igreja observasse essa lembrança todas as vezes que celebrássemos em sua memória. Quero dizer para os irmãos que todos sabemos e conhecemos que cada país, cada nação, ela teve um dia em que houve um grito de independência, houve um grito em que o povo passou a ter uma certa independência. Aqui no Brasil, nós vamos estar no próximo dia 7 de setembro, celebrando inclusive, como nos anos anteriores, 7 de setembro, que é uma memória, uma comemoração da independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1889. São passados 139 anos. Infelizmente, o viés hoje que estão explorando o dia 7 de setembro virou um ato político. Mas eu me lembro quando eu era criança, quando eu era adolescente, que a gente estava se aproximando do dia 7 de setembro, a gente ia assistir a parada do 7 de setembro. Você deve estar lembrado, coisa muito bonita, né? Em todo o Brasil. Nós perdemos essa admiração desta festa cívica, patriótica. Assim como também nos Estados Unidos da América do Norte. Eu estava vendo algo que
trago como luz para fazer uma comparação. Os Estados Unidos, no dia 4 de julho, teve também a sua independência da América do Norte. Aqui no Brasil, 7 de setembro. Lá nos Estados Unidos, dia 4 de julho. Como também nós temos uma comemoração do Dia dos Pais, temos uma comemoração do Dia das Mães. Eu não estou aqui fazendo uma comparação, estou apenas dizendo que aquela celebração, 7 de setembro, 4 de julho, no caso dos Estados Unidos, Dia dos Pais, Dia das Mães, é uma celebração que nós comemoramos aquele dia que está sendo ovacionado, que está sendo reconhecido pelo acontecimento. Então, a mesma coisa, como tinha a Páscoa, que eu falei para vocês, ele disse, fazer isso como memorial, assim também a celebração da ceia, fazer isto em memória de mim. Para que nós não esquecêssemos, para que nós não tivéssemos o descuido de não nos lembrarmos deste acontecimento que ocorreu lá na terra de Jerusalém. A ceia, portanto, irmãos, nos fala da encarnação e a expiação de Jesus. O que é isso, pastor? A encarnação quer dizer o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E se havia no Velho Testamento a celebração com um pão sem fermento, e havia também um cordeiro que era crucificado, o sangue derramado, todo aquele cerimonial, no Novo Testamento nós temos também este aspecto, agora de forma pessoal. O Verbo se fez carne para expiar todos os nossos pecados. E a expiação fala de justificação, fala de regeneração, fala de reconciliação e redenção, conforme vemos lá Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 3, versículo 14, sendo pois justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Em Romanos 5,1 nos diz, justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, irmãos, toda a celebração da ceia mostra o sacrifício de Jesus consumado uma única vez. A Páscoa, quando se celebrava, se sacrificava lá o cordeiro, era para aqueles pecados que haviam sido cometidos pelos penitentes. Se algum penitente procurava o sumo sacerdote para oferecer libação por seus pecados, ele fazia isso todas as vezes. Era preciso sacrificar um cordeiro, era preciso derramar sangue. Mas como Jesus, como Cordeiro de Deus, que foi feito, o sacrifício foi feito uma única vez, nós vamos, portanto, levar em consideração que Jesus consumou, através da sua morte, através da sua encarnação, a expiação, a justificação, a regeneração e também a nossa redenção. Jesus estava, portanto, ali celebrando a última Páscoa, que falava da sua morte, que aconteceu logo dias subsequentes àquele momento em que ele celebrou a ceia. Jesus realizou a Páscoa exatamente antes da sua morte, ou seja, em dias antes de ser crucificado, conforme eu li para vocês, para que ficasse bem claro, uma coisa estava sendo substituída por outra. Agora, por que Jesus, é uma pergunta que eu vou lançar, por que Jesus celebrou a Santa Ceia e fez essa declaração, isto é, afirmando, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança? Lamentamos de fazer esta interrupção abrupta devido à exiguidade do nosso tempo, mas você está convidado amanhã a continuar conosco para ouvir a conclusão desta palavra. Antes, porém, eu quero lembrar a toda a sociedade campinense, você que reside em Campina Grande, vá neste dia 7 de setembro, no próximo sábado, celebrar conosco
essa data histórica, cívica, e a Igreja do Calvário estará se representando, estará representada pela Banda Marcial dos Soldados de Cristo. Vá prestigiar esse desfile dessa data tão bela, que é a data da nossa histórica independência ou morte. Nós estamos vendo o nosso país vivendo um momento semelhante, porque diante das dificuldades social, política, tantas coisas que acontecem neste país, que nos entristecem e que nós vemos a cada dia o país enfrentando tantas crises econômica, crise política, crise social, inflação, falta de segurança por todos nós diante de tantos assaltos, tantas mortes, tantos crimes que são barbaramente praticados neste país. E só Deus realmente pode nos guardar de um caos, de uma revolução civil. Por isso, neste dia 7 de setembro, vamos às ruas, vamos celebrar, vamos estar presentes ali para dizermos novamente independência ou morte diante de tantas coisas que nos entristecem, que estão acontecendo em nossa nação. Deus abençoe você e toda a sua família e até amanhã, se Deus quiser.